Persephone, mais um teaser pra gente divulgar. Gente, é a Renata Sorrah. Gente, quando eu vi, eu disse que saudade. Meu Deus. Agora é com a energia dessa Mona que eu quero que a gente vá dormir. Encontro com Família Pepper vai ser Ciro de diversidade. Boa noite, Brasil! Boa noite, bem-vindas, bem-vindes. Cadê a Maias? Maias? Ah, agora sim. Ai, que susto! Quase que a nossa Walter Mercado não entra hoje, é isso? Walter, tem alguma previsão para hoje? Mucho amor a todas nós, na saúde. Agradeço a presença de todas, principalmente de Carol. Obrigada, estou feliz que eu vim, estou feliz que vocês me convidaram. Graças, Caroline. Vamos nos apresentar em ordem de nascimento? Comece por mim, então, né? Gente, só vou dar uma introduçãozinha, dizer que esse é o projeto Encontro com Família Pepper, que somos nós, família de drag queens. Esse projeto tem o apoio, o patrocínio da Fundação Catarinense de Cultura pelo projeto #SC Cultura em Sua Casa, como um projeto emergencial aqui para elas baterem o cabelo delas e garantirem o aquezinho para sobreviver na pandemia, né, meu amor? Então, eu sou a Eva Pepper, eu sou a matriarca dessas crias e tem mais umas soltas por aí, que amanhã, já quero aproveitar e convidar, vai estar tudo dando close com a gente no nosso último encontro, amanhã às 20 horas também, tá? Então venham, por favor. Então, eu sou drag queen há 5, 6 anos, mais ou menos, mas quem está aqui embaixo é o Fábio Rostet, que tem uma carreira aí já de mais de 20 anos de teatro aqui na Blumenase. Muito bem, gente. Passo a bola. Boa noite, eu sou a Maias Pepper, mas que hoje estou aqui na persona de Walter Mercado. E, na verdade, também um pouco da... Meu Deus, eu acabei de esquecer o nome dela, Alexis Mathieu, né, que é uma homenagem a ela. Então é isso, gente. Estou aqui hoje, mas também aqui embaixo a Giovana Bittencourt, atriz, informação sempre. Exatamente. Queria já avisar que nós estamos com recorde de público no começo. Normalmente nosso público no começo é menor, então a gente já está com 16 pessoas nos assistindo. 16 mil. Euzinha, sou Persephone Pepper, sou a filha mais nova dessa família de drags maravilhosa que eu faço parte. Aqui debaixo disso tudo é João Pedro Martins Peckert, ator também, informação sempre, como disse a Maias. Também faço drag aí pelos nossos 5, 6 anos, começamos juntas e estamos aqui para bater um papo sobre saúde com a convidada maravilhosa que aceitou esse convite assim, ó, de prontidão, né? Ela que é psicóloga, sexóloga, né? Que é a coisa que a gente gosta, a louca, que é entrevistadíssima, famosíssima aqui em Blumenau. Então, Carol, nos dê uma breve apresentação de quem você é. Eu vou reiterar o quão feliz eu estou de estar aqui, vocês não têm ideia, porque é muito meu sonho de princesa ser drag. Então, eu brinco com os meus amigos que eu sou travesti por dentro, né? Então, assim, né? Eu não moro no Vale, mas tenho a carteirinha se eu precisar entrar. Eu sou psicóloga, sou psicóloga primeiramente, sexóloga desde 2013 em formação, como vocês falaram, em constante formação. Tenho um consultório particular aqui no centro da cidade, e aí com esse negócio da pandemia também, enfim, agora com essa coisa online, tem gente aí do Brasil inteiro e em outros lugares aí do mundo que eu atendo. Tudo. Eu adorei o convite de vocês, eu até comentei, né, com a Persephone mais cedo que é muito complicado porque eu tento ter muito cuidado com o meu lugar de fala, né? Eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder de diversas maneiras. Eu acho que esse canal aqui é um canal de ajudar
passar informação, discutir coisas, abrir a cabeça das pessoas, plantar semente. É tudo que a gente pode fazer, é plantar semente. Não sei o que vai vingar, mas é o que a gente tem que fazer. Então, por isso que eu aceitei o convite super rápido. Estou curiosíssima do que a gente vai falar hoje, então parei. Agora vocês continuam. Arrasou, Carol! Muito obrigada. Então, nós vamos dar continuidade aqui no roteiro que a gente tem costumado seguir, que a gente apresenta uma performance, e essa performance que vai disparar o diálogo, né, a conversa, a discussão que nós teremos sobre o tema. E hoje, como eu disse, é saúde. Então, aqui vai a performance, chama todo mundo que estiver aí em casa para o sofá, todo mundo para assistir aí no celular com você, e vamos lá. Vou começar a performance em 10, 9, 8, Compartilhem, 7, compartilhem. 6, Convida 5, as amigas. 4, 3, 2, 1. E comentem. Todos os desejos perdidos, esticados na areia fina, eu te adivinhando e você vindo, me trazendo tudo que eu preciso. O coração macio, tudo que é possível, tudo é permitido, sem grade, sem chave, tudo que é verdade, todo o corpo arde. Eu não quero medo, alimento dos covardes, toda essa miragem, essa vaidade. Todo mundo é feito de uma alma, osso e carne. Todo mundo afoito, forjando intimidade. Tudo que é perfeito dá defeito cedo ou tarde. Todos os desejos perdidos, esticados na areia fina, eu te adivinhando e você vindo, me trazendo tudo que eu preciso. O coração macio, tudo que é possível, tudo é permitido, sem grade, sem chave, tudo que é verdade, todo o corpo arde. Eu não quero medo, alimento dos covardes, toda essa miragem, essa vaidade. Todo mundo é feito de uma alma, osso e carne. Todo mundo afoito, forjando intimidade. Tudo que é perfeito dá defeito cedo ou tarde. Babado, meu amor, babado. Essa foi a minha... Cada dia uma de nós, né, ficou responsável pela performance. Então hoje foi o dia da Perséfone, ontem foi a Maias e na segunda-feira foi euzinha.
Carol, quero só comentar uma coisinha que teve na tua fala e faz muito parte da nossa ideia aqui, que era justamente travar esse diálogo com pessoas que não são exatamente da bolha, né? Da bolha que a gente fala da comunidade LGBTQI, AP+, ou pessoas que estão muito, muito conectadas conosco. Então, trazer realmente para a gente trocar um pouquinho e, pela sua pessoa, também levar esse diálogo para outros lugares, porque às vezes são coisas que, quando nós falamos, pensamos e dialogamos juntas, as pessoas ouvem e digam, realmente é muito simples. E acredito que muito do preconceito que a gente tem ainda hoje em dia vem dessa falta de visibilidade, de diálogo, de conversa, de entender coisas muito, muito tranquilas. Enfim, só queria... tava com vontade de falar isso. A louca! Exatamente. Essa foi Carol, quer disparar, já falar a partir do que a Perséfone apresentou, que está a fim de começar? A gente tem um monte de coisa para falar, para perguntar para ti, mas... Não, eu vou deixar, por favor, eu estou aqui para responder todas as suas indagações, podem me perguntar, sou de vocês. Pode perguntar. Adoro! Primeiramente, eu só queria chamar a atenção para uma coisa muito delicada que a gente passou nessa semana, que, assim, o foco dessa conversa de hoje é a saúde mental, né? Nós estamos com uma psicóloga convidada, mas essa semana nós passamos por um processo de terror, né? Com a ameaça do SUS ser privatizado, com esse governo fascista e privatista que estamos vivendo, né? O governo baixou um decreto que autorizaria um começo de estudo de parcerias público-privadas das unidades básicas de saúde nos municípios. E todo mundo sabe que quando uma empresa que visa lucros assume um serviço que é um direito básico da população do Brasil, esse serviço vai baixar a qualidade tremendamente, porque todo mundo sabe que quando uma empresa que assume, quem sai ganhando não é o usuário, não é o consumidor, é o empresário que vai lucrar e que vai baixar a qualidade porque ele vai visar lucro, né? Então, a estratégia da saúde da família vai baixar a qualidade porque a gente precisa de profissionais que fiquem, né? Que acompanhem a comunidade e que acompanhamento de comunidade que vai acontecer com uma empresa privada que vai terceirizar os médicos do SUS, né? Então, eu só acho que esse assunto não poderia passar em branco hoje, ele é muito importante, e enfim, talvez por causa da baixa popularidade do decreto, esse decreto foi a palavra, ele acabou, foi revogado, isso, então, a gente precisa ficar alerta. Não só isso, né? Tem um monte. Eu dei uma pesquisadinha assim. Primeiramente, ele é anticonstitucional, né? Ele nem pode acontecer, porque a atenção básica e a saúde o governo tem que garantir. Se mudar a Constituição, poderia ser feita uma coisa dessa. A segunda coisa super esquisita é que o ministro da Saúde não estava envolvido nesse decreto, que ele é super confuso de ler, é uma coisa que parece meio feita às pressas, assim, tem um monte de várias atrocidades rolando ali. E, assim, né, se a gente for entrar no assunto político, é um pouco delicado, mas é um fato que, meu Deus, eu só tenho um pouco de cansaço, assim, porque todo dia, quando tu pensa que não pode ficar pior, acontece uma coisa nova, eu não, ainda, em vez de a gente estar preocupado em inventar essa história de modelo de negócio, que até onde eu entendi nem precisa, porque existem coisas que já rolam dentro da estrutura que foi montada e pensada para o SUS, a gente tem que estar pensando em melhoria. Eu comentei com a Perséfone antes que Blumenau, para você encontrar um psicólogo na rede de saúde básica, é muito complicado. Fila, às vezes você nunca chega nesse profissional, porque não existem profissionais bastante. Para a população trans,
que eu tenho bastante trans, agora eu tenho um pouco menos, mas é um público que eu atendo bastante. Quando chega na fase da transição, se ele não tem dinheiro, ele vai penar para achar um endócrino na rede pública que queira fazer hormonioterapia. Muitos deles têm preconceito, nem entendem exatamente como funciona. Chegando na unidade básica, já na entrada, os profissionais não sabem como tratar muitas pessoas da bolha, da comunidade, nem no jeito de chamar, não respeitam o nome social, não respeitam a aparência. São coisas, assim, treinamentos básicos que a gente está vivendo um momento que tudo está tão politizado que as pessoas se sentem no direito de não serem polidas e educadas e respeitar a expressão do outro. Isso me assusta num grau, assim, eu acho isso tão bizarro. Se você não sabe como essa pessoa para você se parece, pergunta para ela como ela gostaria de ser chamada. Se ela ficar ofendida é um outro problema daí, né? Mas é assim que o mundo deveria estar. E a gente está vivendo num momento em que de vez em quando aparece alguém aí que, sei lá, eu sou evangélica, eu não gosto de você porque você, lá no Levítico, o meu pastor falou, porque eu não li, que tá errado, mas comer porco tá tudo bem, mas lá também que tá errado, mas essa parte, a gente não dá muita bola, a gente dá parte para aquela que o pastor passou o marca-texto, que eu acho... É conveniente, né? E aí eu te trato dentro disso, porque cria uma fortaleza em torno da minha ignorância, então eu tô protegido por forças sobrenaturais, pelo governo atualmente, um monte de coisa, a te tratar mal. Olha que sociedade maluca que a gente vive. A mesma loucura que eu acho... Esse dia eu estava comentando com o meu namorado, ele falou assim, deve ser muito difícil, ele é totalmente fora do mundo da saúde. E aí eu comentei, ele comentou, deve ser muito difícil, né, pra galera dessa comunidade. Eu falei, eu não consigo imaginar que mundo é esse em que eu tenho que fazer um disclaimer de quem eu gosto para abafar as expectativas do meu pai e da minha mãe. Isso é extremamente polêmico, mas é isso. Eu vou morrendo de medo do meu pai me abandonar, virar as costas para mim ou a minha mãe, porque eu não vou aparecer em casa, eu, por exemplo, se eu fosse uma mulher lésbica, com uma outra mulher, então eu não vou dar um filho, eu não vou estar com um casalzinho bonitinho, com uma... Olha que loucura, você tem que logo pensar em o que você vai dizer para contar para sua mãe que você não vai se reproduzir pelo meio clássico e que você vai trazer alguém de mesmas características biológicas, nesse caso, que a sua, para casa. E isso autoriza sua mãe a ser egoísta e te dizer, então vai embora. Tudo que você já fez até agora de filho não existe mais, porque você frustrou as minhas expectativas de você ter uma família, ou de você ser uma certa coisa. E vou falar para vocês que eu tenho atendido muita gente narcisista, assim, filhos de narcisistas e pessoas que estão se separando de relacionamentos abusivos, e essas pessoas não acham que elas estão fazendo uma coisa errada, colocando um filho para fora de casa, impedindo a transição do seu filho que já tentou se matar 2, 3 vezes porque finalmente se identificou transexual, mas não é aceito. E aí a pessoa olha e faz questão de chamar pelo pronome feminino, e a pessoa já não tem mais nenhuma característica feminina. As pessoas estão muito doidas. E eu comecei esse assunto falando do SUS, mas o que mais me preocupa é a nossa profissão de psicólogo, ela é de modo geral elitista. É uma profissão cara, tanto para gente, ser psicólogo, quanto para procurarem o nosso serviço. E a rede pública não tem psicólogo bastante, não tem psicólogo treinado nessa área. E a gente tem problemas muito maiores dentro do SUS do jeito que ele é. Pensa se essa loucura tivesse ido mais longe. Sem dúvida. Ai, quantos closes, Carol. Porque realmente a gente se identifica demais com várias coisas que tu traz. Essa falta do abraço familiar e só o fato de a gente ter que pensar como vou tratar este tema com a minha família. Isso consome muito tempo de uma adolescência que não é vivida. Isso eu posso falar de mim, assim, uma adolescência que é vivida de uma maneira completamente cruel, porque a gente fica com esse lugar e gera um desconforto. Enfim, né, não é o nosso tema, só queria corroborar com... E várias coisas que tu falasse que são bafônicas, assim, né? Nós temos depoimentos de pessoas trans que vão para o hospital e são colocadas em alas de acordo com o sexo biológico e não tem cabimento, assim, causa um nível de constrangimento para todos e todas que estão ali, inclusive. E, claro, principalmente para a pessoa que está lá, que não tem esse... E é muito comum, a gente já ouviu muitos...
inúmeros depoimentos, né, desse destratamento, começando pelo nome social, que deveria ser algo que em todas as esferas já não poderia mais não ser respeitado, né? E a gente tava. Eu sei que o nosso ponto aqui vai ser saúde mental, mas se a gente pensar, toda a nossa construção de identidade gira em torno da nossa sexualidade. Então, tudo que todo mundo aqui está sendo é muito em parte de como a sua sexualidade foi lidada ao longo da vida. Quem que regula quem primeiro, né? Nós somos quem nós somos hoje, muito em parte da forma que a gente teve contato com a nossa sexualidade. Então, vai determinar muito como a gente vai se apaixonar, como a gente vai fazer escolhas, como a gente vai ter relações em casa. Isso vai gerar ansiedade, depressão, estresse, pânico. Tudo isso está interligado. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá dando algum tipo de chiado? Então, eu queria colocar uma coisa que eu já estudei um pouco de psicologia, né? E a gente falava muito, e ainda não mudou esse meu pensamento de como, na verdade, o problema são as outras pessoas, né? Se a pessoa não consegue entender uma transição de gênero, o problema é dela e não de quem está transicionando, né? Enfim, essa questão de onde está o problema, né? Que a gente passa uma vida encarando um problema, acreditando às vezes que ele é nosso e, na verdade, ele é de todo o resto que não assimila as diferenças, né? E aí a gente acha que a doença mental está de um lado, mas, na verdade, hoje a gente só percebe como está do lado oposto, né? Como essa obsessão pela vida de muitas pessoas LGBTQIAP+, parece que é problema da pessoa justamente que tem essa obsessão, né? De querer castrar, cortar a liberdade, a existência, né? Da próxima pessoa, né? A gente tem se a gente for resgatar a história, quando a medicina surgiu, tinha uma divisão muito clara de sexo, né? O que era o normal e o que era desviante, o que era criminoso, o que era pecado. A segunda fase veio depois do Darwin, que tudo começou a ser catalogado, as doenças tinham nome, não sei o que, a psiquiatria não queria ficar para trás. Então começaram a dialogar, a catalogar também os desvios sexuais, tudo aquilo que não fechava com a norma padrão católica, reprodução, papai, mamãe, tarará, virava desvio. E essa cultura do normal e da normal é muito forte até hoje. E com a internet, isso infelizmente piorou. A internet é uma bênção e é uma desgraça. Se eu quiser encontrar um site que fala que a pessoa trans, ela é uma cria, sei lá, de alguma entidade maligna, eu vou achar. E às vezes vai estar bem escrita e bem fundamentada de um jeito muito maluco. E dependendo de quem eu sou e eu passar isso para frente, isso vai virar uma verdade num pequeno grupo que vai debater. As pessoas não questionam mais muito o que elas absorvem. Quando a gente fala, que nem você falou, o problema está no olhar do outro. O problema tem vários olhares. Eu, por estar sendo reprimida há muito tempo, por exemplo, sendo trans, posso ter um jeito muito agressivo e violento de trazer isso para ti, porque querendo ou não, a gente vive num mundo majoritariamente hétero branco. Então, se eu quiser entrar chutando a porta, as chances de eu não conseguir o que eu quero são muito grandes. Eu preciso descobrir formas de entrar lá. Eu falo isso tanto como alguém que tá nesse mundo privilegiado, quanto alguém que tenta ajudar quem não tá. Eu tô meio que no meio termo, assim. Eu acho que não dá para combater fogo com fogo. E eu acho que um erro que a gente comete, que também leva a prejudicar a saúde mental, a gente tá num ponto que a gente, eu digo vocês, de qualquer maneira que sejam da bolha, exato, os idiotas se encontraram na internet, exatamente. A gente que está na bolha, a gente que participa de alguma forma da bolha e vocês que estão inseridos nela, estão o tempo inteiro tendo que matar um leão. Estão o tempo inteiro tendo que provar alguma coisa. Isso não é justo, não é humano, sabe? Mas as pessoas simplesmente aprenderam com a internet que elas não precisam escutar. Se elas não gostam, elas só ignoram o seu áudio, elas ignoram o seu vídeo, elas só te criticam e vida que segue. Então, como não ficar doente nesse mundo da internet, de aparência, de todo mundo tá bem, menos eu. Eu tenho certeza que todos vocês, todas nós, já olhamos um Instagram e a gente pensou, o que eu tô fazendo? Porque tá todo mundo bem, viajando, sem dívida, saudável, melhor iluminação, e eu tô aqui. O que eu fiz de errado? Nada. A gente só não tinha o melhor filtro. É só isso. Porque... Esse comentário da Tânia fala exatamente sobre isso, né? Sobre como esse psicólogo tratou os pais, né, e não Mas o isso filho, que acontece, né? Tá? Tânia, Maias, meninas, o que acontece quando os pais vêm pra gente falando, porque o meu filho ou a minha filha tá não sei o quê, e aí você começa a investigar com eles, o que tá pegando? O que tá pegando com eles
a quebra de expectativas, uma questão de conflito religioso, geralmente são os dois grandes problemas. Eu, pai, criei uma expectativa para o meu filho, que ia casar, ia ser médico, advogado, ia ter 3 filhos, lá, e a minha religião me fala uma coisa. Eu não sei se vocês estão acompanhando aquela série maravilhosa, The Vow, que fala daquela seita maluca da menina do Smallville, que aliciava mulheres e tal. O cara acabou de ser preso, 120 anos a pegar de prisão, o líder da seita. Dizem que é uma das seitas mais violentas dos últimos 30 anos, assim, de humilhação, umas coisas bem tensas, assim. O nome da série se chama The Vow. Dá para baixar nos streamings da vida. É assustador. E as pessoas ainda caem. É 2020, a gente já ouviu falar de Scientology, a gente já ouviu falar de Jim Jones, as pessoas continuam comprando coisas. Então, os pais chegam pra gente com explicações esdrúxulas. Gente, um dia, uns 10 anos atrás, tem um menino, claramente, ele era homossexual. Tava todos indícios, mas ele morria de medo de contar. É evidente. A mãe me contando, segurando no joelho dele, assim, dizendo, não, mas a mãe vai falar. A gente deu pra ele catálogo de lingerie. Sabe que quando ele vê uma barata, ele grita, o meu marido ri que se acaba, mas ele já chega e chama ele num canto que fala que não se grita assim. Umas atrocidades, daí ela pegava e dizia, doutora, mas assim, né, que na escola, ele tem que entender que o homem não veio do macaco. Tu acredita que ele fica me dizendo que o homem veio do macaco? Mas umas coisas assim que tu fica, cara, ok, certo, tudo bom. São muitas camadas de ignorância, né? Muitas. E esses adolescentes, esses jovens, eles estão... O que eles vão fazer? Vão fugir de casa ou vão encontrar alternativas para poder exercer essa identidade que é a deles, sob essa pressão. Quer ver quando um adolescente fala que ele é bissexual? Aí o pai, se o pai tá junto, ele olha pro lado, tipo assim, começou. Moda. Aham. E aí, quando você começa lentamente a parecer que você tá dando mais voz para esse adolescente, os pais podem entender que eles estão em minoria, aí eles se ofendem, às vezes eles param de levar o filho em você, porque eles entendem que talvez o problema seja você, quer dizer, na negação deles, o problema é você, né? E começam a falar que às vezes até foi a psicóloga que colocou isso na cabeça do adolescente, que ele pode ser assim. Isso é uma moda. Carol, mas aproveitando justamente esse ponto, tu tem bastante experiências positivas nesse caso, quando os pais chegam lá, querem levar o filho para, né, tratar esse problema, essa doença, e eu vou fazer mais uma confissão aqui, que foi exatamente o meu caso. Isso há mais de 20 anos atrás. Mas os meus pais quiseram, e claro, a minha primeira reação foi muito de, não, isso não é uma doença, isso não tem sentido, mas aí eu tive um estalo e foi realmente muito bom, que eu pensei, eu acho que a psicóloga vai ajudá-los, e foi o que aconteceu, e foi muito bom, tá? A minha experiência nesse sentido foi maravilhosa, daí. Isso me deixa foi muito rápido, inclusive, tá? Foi muito rápido o processo, que eu sabia que ele ia acontecer, mas eu achava que ia ser um processo longuíssimo, assim. E eu acho que com enfim, com a participação da psicóloga foi muito bom. Até para os filhos, né, que são da comunidade, é assustador, porque eu recebo tanto feedback negativo, que vai ser horrível contar para os meus pais, que os meus pais não vão entender, que eles vão me rejeitar, que às vezes eles nunca deram indícios de que fariam isso. E eles vão ser ótimos, sim, eles podem ficar um pouco assustados, ou no começo um pouco sem saber como se comportar, até preocupados com o filho, como eu vou fazer da melhor maneira. Mas nós que estamos do outro lado, os filhos, as pessoas que precisam comunicar isso, estão muito permeadas por experiências negativas. Então eles eu falo a gente porque estamos aqui todas nós, né, mas essas pessoas já procuram com receio, que vai dar errado, que eu vou ser, né. Eu vou te falar que eu tenho mais casos de sucesso do que de insucesso, e tenho casos mais bonitos com pessoas trans, sabe, de todo mundo chorar junto, e quais médicos a gente vai, e o pai vem todo feliz, e daí o pai ainda comenta, olha, tá difícil me chamar de ela, de ele, mas eu sei, e aí a gente explica como é dolorido, né, para muitas, nem todas as pessoas trans se incomodam de usar o nome, mas se aquela pessoa já tá te dando um kit do que faz, não faz, o que vai me deixar bem, e eu tenho empatia, e eu entendo que filhos não são para mim, são para o mundo, eu vou querer ajudar. Então, assim, o caso mais bonito que eu peguei foi de um menino trans, que ele jurava que ele ia 17 para 18 anos. Ele estava só esperando fazer 18 para mudar o nome, e ele jurava que ele ia ser expulso de casa, trabalhando fora, aqueles turnos malucos de madrugada e tal, juntou dinheiro todinho pronto para ir embora de casa. Daí eu falei, vamos ver se tem necessidade disso. Aí ele trouxe os pais, ele contou para os pais falaram, tá tudo bem, a gente já sabia,
A gente imaginou que era uma coisa... E os pais são super humildes, tá? Um trabalho, assim, bem simples e tal. Mas pensa pessoas doces que apoiaram, que acompanharam, que foram nos médicos, que fizeram o resto da família chamar essa, uma vez, menina de menino pelo nome, pelo pronome. Foi muito legal, assim. Foi muito legal, foi uma das melhores experiências que eu tive, assim, achei sensacional. De uma vez por ano, 2, ele aparece no consultório para me contar como é que as coisas estão. Para nada, ele vai me fazer uma visita só. Mas é muito legal, assim, e isso me deixa muito feliz, porque saber que funcionou e a pessoa ainda quer me contar, eu acho... E também já peguei casos mais interessantes, de pessoas mais velhas, que estão casadas e decidiram finalmente seguir com a transição, na casa dos 36, 40 anos, que finalmente se permitiram buscar isso daí, que também é bastante emocionante, porque querendo ou não, você transicionar na adolescência e transicionar na vida adulta, são impactos completamente diferentes, tanto na aparência, que o teu corpo já não vai se ajustar tão fácil aos hormônios, quanto toda a tua estrutura, às vezes um divórcio, às vezes convencer a sua parceria a ficar num outro regime, ou até num regime de casal, e aí todas essas coisinhas você vai... E aí, às vezes, a pessoa trans é muito iludida, achando que todo mundo vai ficar bem, amigo, que a transição dele não é a transição de todo mundo. E quando uma pessoa transiciona, todo mundo transiciona. Então, são várias coisas que você tem que trabalhar, detalhezinhos, assim, você tem que trabalhar, que às vezes a própria pessoa trans que te procura não se liga, que ela tá tão colocando todas as fichas que a vida dela vai mudar, que ela não vai mais estar deprimida, não vai mais tentar se matar, não vai mais ter crise de pânico, quando ela seguir o caminho. Aí ela segue, mas ela continua deprimida. E continua tendo crise de pânico. E aí ela tem que entender que o problema não era ser trans. O problema são outras coisas. São tantos... Eu adoro trabalhar com isso. Eu acho isso super legal. Cada vez que aparece alguém, assim, eu fico super animado, porque cada história é uma história nova. E o que a gente puder fazer para as pessoas serem tratadas como pessoas, a gente tem que fazer, né? Como que o Conselho de Psicologia tem agido para afastar esses profissionais de prestar um tipo de atendimento danoso? A gente vê tanta intervenção política, existe mobilização nos conselhos. Gê, eu vou te falar o seguinte, eu até, se o conselho estiver me vendo, né, eu queria que tivesse, mas eles provavelmente não estão. Não é uma causa importante para eles. Até assim, se vocês, né, já acompanharam aí aquele Instagram que eu amo, Dicas Anti-Coach, eles têm dificuldade com coisas tipo os consteladores, os coaches, né, essa galera que pratica uma pseudociência, o conselho não vai atrás. Então, essa história... A única que eu sei de verdade que foram atrás foi a Marisa Lobo, porque ela tá apavorando demais, que era aquela psicóloga que ficou famosa. Mas, assim, o conselho também não se posicionou super, ficou uma coisa... O nosso conselho... A nossa classe não é unida. Tem muito, muito psicólogo aqui, em outras cidades, que é especialista em sexualidade porque ele decidiu. Porque ele não achou que era importante ele fazer uma formação. Isso é uma coisa que eu... particularmente para mim, eu acho abominável. A segunda coisa, o nosso conselho fica de olho em coisas muito específicas, tipo se a gente pagou a mensalidade e se a gente votou. É isso que eu vejo. Porque quando eu pego o jornalzinho, eles falam de 1000 coisas, falam muito pouco de sexualidade, e a última instância que eu vejo eles atuando é quando sai um escândalo de mídia, que não tem como fugir. Por exemplo, teve um cara que me deu aula, uma das primeiras aulas de sexualidade que eu tive, ele foi preso no Norte ou no Nordeste, porque ele era terapeuta sexual de adolescentes e aliciava os adolescentes, abusava dos adolescentes. Aí o conselho se manifestou, mas o Conselho Federal nada. O conselho deles fez algo a respeito, mas o Conselho Federal não expôs, não divulgou. O nosso conselho, ele é muito... Ele não quer queimar ninguém. A impressão que dá é aquela... Sabe aquela... os amigos do abusador que passam um pano? Tipo, tem que ver. Pode ser, não sei, porque a guria também não é aquilo tudo. Sabe aquelas histórias assim? Às vezes parece que o conselho é um pouco assim. Tem que ver. Tem que analisar pra gente não falar. E tem coisas que às vezes são na tua cara. Então, sim, o nosso conselho tem que melhorar muito. Eles são... Até uns 5 anos atrás, as denúncias não podiam ser anônimas. Então, assim, quantas pessoas que não iam denunciar nada por medo de retaliação. Então... Não dá para confiar muito no conselho. Então, aproveita e deixa o recado, né? Se vocês, de alguma forma, se sentem lesados pelos seus terapeutas, vocês têm que denunciar. Se vocês sentem que é uma coisa... Se o terapeuta é bom e você trazer para ele na sessão, ele vai querer entender. Porque crítica faz parte da vida. Então, se você disser, Carol, não tô gostando disso aqui, não tá caminhando certo, não entendi isso aqui, o terapeuta que é bom, ele vai engolir e vai querer manejar aquilo ali, porque pode fazer parte da terapia. O terapeuta que não é bom, ele vai dizer que a culpa é sua, que não é bem assim, que ele vai levar aquilo pro pessoal e vai virar uma outra coisa. Primeira coisa é,
Se é um negócio que resolve na palavra, fala direto com ele. Agora, se tá esquisito, denuncia. É isso. Queria fazer uma colocação, duas colocações, na verdade. A primeira é algo que eu já coloquei para Carol antes da gente começar, né? Que é a questão muito contemporânea de que os problemas psicológicos, os transtornos mentais, enfim, tudo que é tratado pela psicologia, eles existe uma questão que existe a tendência de tratar como um problema individual, né? Como nasceu com defeito, né? Predisposição genética, ou, enfim, uma patologização excessiva. É óbvio que a questão LGBT entra nisso, né? Existem muitos LGBTs que são levados a terapia por causa disso, e a gente já tocou nesse assunto, mas queria que você falasse sobre isso, sobre como os nossos tempos, né, o nosso tempo histórico tem influenciado na juventude, principalmente em LGBTs, em crises de pânico, em crise de ansiedade, em depressão, né? Esse é um assunto que eu queria que você tocasse. E o segundo assunto, que é relacionado, lá, voltando para minha performance, que sobre ela, eu queria falar que eu quis chamar a atenção sobre a deterioração da saúde mental da pessoa LGBT idosa, porque muitas e muitas de nós envelhecem sozinhos, sem aposentadoria, enfim, com pouco a pouco apoio familiar, e eu acho que é muito importante chamar a atenção a isso, né? Porque, enfim, sobre aposentadoria, existem profissões que são, entre aspas, endêmicas à população LGBT, que são completamente precarizadas e não oferecem uma aposentadoria como a classe média idealiza, né? Então, eu acho que outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é a saúde mental da pessoa LGBT idosa. Também não no idosa também. Os LGBTs são um grupo de risco, por todos esses fatores que a gente já, né, especialmente em algumas classes são bastante periféricos, são pessoas que acabam caindo em outras situações por causa da sexualidade delas, e o que, enfim, a gente nem vai entrar nesse absurdo, mas é um absurdo meio que mundial, né, se a gente for fazer qualquer pesquisa antropológica, essa classe é uma classe que particularmente sofre com essa coisa de ser deixado nos bastidores, ser deixado menos. Então, crise de pânico, crise de ansiedade, depressão, suicídio altíssimo, questão de transtorno de humor, tem alguns estudos perdidos aí que fala de uma taxa alta de transtornos psicóticos por causa da pressão. Pressão, estresse de modo geral, estresse ambiental, né? Que as pessoas colocam o que eu, LGBT, já começo a esperar da sociedade num todo, que muitas vezes é muito difícil manter o otimismo, é muito difícil manter, tipo, eu vou dar cara para bater, eu vou fazer, porque parece que você tá sempre morrendo na praia. Com relação aos direitos idosos, depois que surgiu a legalização do casamento, algumas coisas melhoraram, né, da união civil, melhoraram. Tem coisas aí que a população LGBT precisa se informar mais. Eu acho uma pena porque há uns 3, 4 anos atrás, a OAB do Paraná organizou um encontro, acho que era 2 vezes por semestre, que eles reuniam 2 populações muito específicas, as travestis e pessoas que estivessem relacionadas à prostituição, particularmente do universo LGBT+. E eles davam aula de direito, noções de direito, o pessoal do Cine foi lá falar de vagas, onde é que tinha abertura para esse público, tinha cursos nessas empresas sobre diversidade, para que as pessoas tivessem mais conhecimento, mais tolerância. Falta esse tipo de coisa para abrir espaço para essas pessoas, para elas se sentirem à vontade para entrar e para diminuir o preconceito. Porque a situação LGBT melhorou quando começou a ficar mais visível. Quando o grupo LGBT apareceu na TV e a gente foi forçado a ter que assistir um beijo gay, que não foi nada de beijo gay, a gente foi forçado a ter contato com essas coisas,
as coisas passam a se naturalizar. Tem muita gente que daí só não quer ver. E aí, infelizmente, veio junto com a internet que eu posso escolher ver outra coisa e não outros 4 canais que eu tinha. São vulneráveis por quê? Porque o suporte social é muito pobre, geralmente, porque acaba se recorrendo a substâncias, geralmente, para lidar com com o peso, com o vazio, com o buraco, com a dificuldade toda. Acaba se caindo em más companhias, dívidas, né? Há um tempo atrás, eu ajudei a montar a comissão de diversidade aqui de Blumenau, e a gente conheceu algumas meninas que trabalhavam na BR, e tem uma indústria de bombação muito forte ali, que é a aplicação de silicone industrial, então as meninas fazem isso em troca de serviço, ou em troca de vender droga, ou então vai se criando uma bola de neve, e aí as consequências de saúde mental nisso são gigantes, e mesmo a gente, pelo menos eu tô pegando um caminho aqui um pouco mais pessoal classe média, média baixa, mas mesmo quem é média, média alta, eu vejo pessoas que não estão sendo aceitas por educação sexual muito rígida e pela politização dessa discussão, que os pais já rechaçam, cortam. Se você sempre nasceu numa condição boa de vida e de repente teu pai te fala, dane-se, eu não vou mais te dar nada porque você é gay, isso é um impacto tão horrível e tão pesado quanto o cara que tá começando lá embaixo a ter que se virar sozinho na rua porque nunca teve família. E também é uma população que está, ainda mais porque essas pessoas realmente têm menos habilidade na vida. Então, quando elas se veem querendo exercer o que elas entendem que elas são, com os pais virando as costas e tirando delas também o que elas sabiam, porque quanto mais velha a gente fica, mais difícil né? Para se adaptar à vida de adulto, a sair de casa, dar um jeito. Então, essas mudanças vão pesar na tua saúde mental, e se você tem uma predisposição genética a bipolaridade, esquizofrenia, psicose, né, transtornos psicóticos de ouvir voz, de alucinação, de depressão, de ansiedade, muito provavelmente você vai desenvolver por conta do estresse que você passa, causado pelo ambiente e pela sociedade, né? Não sei responder. Eu falo demais, vocês têm que me ajudar. Eu queria comentar, frisar, na verdade, um tópico que tu comentasse agora, que é a questão da visibilidade. Né? É fundamental que as pessoas vejam, saibam, nos vejam, né? Nos conheçam, e eu acredito que só o fato de ver, saber, entrar em contato da maneira que for, já causa alguma maneira de Sim. tratar o tema. Né? E eu posso dizer, como sou uma bicha velha, já ficando velha, então eu passei por um processo, o meu processo de me assumir como LGBT se deu num momento em que não se tocava nesse assunto. Não se tocava, ou se tocava de maneira pejorativa. Então, essa visibilidade que aconteceu por todos esses anos, ela é linda para que tenha outros níveis de compreensão, né? Que tenha uma aceitação do respeito, né? Maior, mais tranquila. Ao mesmo tempo, eu também, acompanhando essa evolução, pensava que a gente que isso só ia para frente, né? Porém, a gente tem correntes aí que se levantaram com a mesma força com que a visibilidade veio para combater esse lugar. E o que a gente pede no fim da história não é nada muito complicado, é igualdade. A gente não quer nenhum privilégio, porque tem gente que transforma e diz, eu quero privilégios. Não é nem privilégio, é igualdade e respeito. Na verdade, a história do privilégio é muita preguiça do homem hétero branco, né, a masculinidade frágil, de ter que vir com umas explicações de que não é o público LGBT que morre, quem morre mesmo são os homens, porque olha quanto... A pessoa não consegue ouvir uma ideia diferente da dela, ela não consegue trabalhar outras coisas, então ela tem que só fazer você ficar quieto, porque ela não quer ouvir isso. Então ela vai cortar, não é um diálogo, é um monólogo. Você vai me falar, quando eu me irritar, eu vou falar que isso não é verdade e pronto, acabou. Falando dessa coisa da visibilidade, eu sempre gostei muito do RuPaul, antes mesmo dele ter o Drag Race, né? Eu acompanhava a VH1, quando ele tinha um talk show, eu era a louca aqui atrás e tudo. Quando eu vi Supermodel of the World, eu pensei, o que é isso? Eu fiquei encantada. E eu acho sensacional com as falhas que tem, né? Porque ainda não está trazendo, tem algumas trans, não tem mulheres fazendo isso, tem um monte de questões aí, mas o fato de ter criado esse canal, e ele ter durado, e ele ter
uma galera que curte, gente, hétero, homem, mulher, criança, ele é muito democrático e ele tá normalizando essa coisa de questionar a construção de gênero, do cara usar uma saia, né, um salto alto, de usar uma roupa que fica no meio termo entre as duas coisas, as discussões. O que eu acho mais legal são quando os meus pacientes comentam alguns relatos no camarote, quando elas estão se arrumando, que às vezes uma delas conta uma história de como foi para elas, para, né, saírem do armário, para serem aceitas ou nunca aceitas, ou abandonadas, ou sentimentos de raiva, de vergonha, de necessidade de aceitação. A coisa que eu sinto mais pela falta de visibilidade é a falta de você se identificar. Porque eu tenho vários pacientes chegando achando que eles eram gays ou lésbicas e, na verdade, eram trans, por exemplo. Né? Ou pessoas que a galerinha mais nova agora está muito aberta para experimentar, eles nem se consideram alguma coisa, eles só estão vivendo, estão beijando, estão conhecendo. Eu acho sensacional. Agora, eu não sei quantos outros profissionais da minha área acham sensacional, não vão ter um comentário tipo, não, mas olha, se não dá para ficar com todo mundo, não dá para ficar beijando todo mundo. Quem falou que não dá? Dá sim! Né? Dá sim! Vai, pode ir, moninha, pode ir, menininha, pode beijar quem você quiser. A boca é sua, meu amor. Exatamente. Tá louca, né? Então, se não gere prejuízo para os outros, por que não? Sabe? Mas isso é um pensamento muito para frente. A gente ainda tem muita burocracia, muita sociedade machista. Por isso que eu falo, eu sou da opinião que a gente não tem que combater fogo com fogo. A gente tem que ensinar. E para a gente ser ouvido, a gente tem que abrir um canal. E isso é muito difícil, porque tem que ter um pouco de paciência. E quando a gente está muito tempo esperando nos bastidores, a gente às vezes não tem muita paciência. Como nós estamos a 13 minutos de acabar a nossa live, eu queria trazer alguns comentários. O primeiro... Tem que ligar para o Conselho Federal. Conselho Federal de Psicologia, o CFP. Daí procura no Google. Não tem, acho que uma linha, uma hotline, assim. Azul. A invisibilidade é uma política de exclusão. Antigamente, o LGBT só aparecia para ser temido ou motivo de chacota. Por isso, a preocupação dos conservadores em impedir conquistas. Acredito. Tu vê, tem gente até hoje que acha engraçado o Cro, o Félix, né? Ou a Vera Verão, que era maravilhosa, mas ela só servia para alívio cômico, né? Então, a gente tem um caminho, é quase um blackface, se a gente pensar. O que a população LGBT Brasil é isso. Claro. Sabe? Claro. Tá ali para ser entretenimento e só se aceita o gay assim. Não se aceita um gay bem-sucedido, que tem um relacionamento legal com o marido em casa. Impossível, né? Tem que ser pessoa... Ou qualquer coisa que fuja do binarismo de gênero, se eu for nessa, né? eu tenho que ser caminhoneira, né? Eu não posso ser elegante, feminina. Pois é. Que é um desperdício, né, Carol? Né? Meu Deus. Ai, como a gente já ouviu essa palavra, assim, enfim, né? Os chavões estão aí aos milhares. É que faltou, né? Se tivesse sido bem, né? Sim. Vou botar mais um. Alguém quer ler? Posso ler. Verdade. Precisamos de mais discussões desse tipo para mudar o pensamento das pessoas e incentivar mais esse respeito. As empresas também precisam incentivar nas contratações de pessoas trans, muito fato. As empresas possuem esse papel de responsabilidade social na inserção delas no mercado. Verdade, mas enquanto elas puderem ignorar, né? Tem mais recados, Perséfone? Tem esse, Carol maravilhosa. Maia, você tá tão quietinha, você quer falar alguma coisa? Eu quero. É que eu queria só falar sobre os movimentos de contracultura dos anos 60, né? Essa conversa toda me provoca lembrar, assim, que muito de como a psicologia, a psiquiatria precisou olhar a questão LGBT tem a ver com aquela época já, né? Anos 60, 70, e a Eva tem toda a razão, né? Estamos aqui, 2020, era para ter caminhado muito, mas, assim, é um diálogo, né, que é muito, né? Mas, enfim, eu queria só lembrar desse movimento. Meu gato está se passando aqui. Adorei.
queria que eu tô pensando ainda. Ah. Mas, enfim, tem aquela história também, né? Privação gera compulsão. Ali no século XVII, com a era vitoriana, que todo mundo tinha que ser muito polido, muito, né? Homem era a representação da sua família, a mulher era a representação do lar. Foi o momento que mais surgiu o bordel na história do mundo ocidental. Então, quanto mais polidos a gente tinha que ser e apresentar-se para a sociedade, mais bordéis existiam. Até onde eu sei, deve ter tido em outro lugar, obviamente, os inferninhos, mas os Estados Unidos, na época ali da lei seca para frente, bombavam os bares gays. Bombavam os bares para homens, para mulher eram os clubes de leitura, tinham coisa um pouco mais disfarçada, mas era um submundo onde os caras iam e inventavam reuniões de negócio, e lá eles tinham. E era os momentos de maior privação daquela cultura, daquele contexto, onde esses lugares tinham o seu espaço. Então, para ver como a gente se repete, porque quantas histórias malucas você está ouvindo de igreja, de pastor que sai com não sei quantas mil pessoas e que depois mata o marido, que era filho, as coisas... Cara... E é horrível como colocam hoje em dia, às vezes, como moda. Ai, agora tá na moda. Ai, agora todo mundo quer, todo mundo é... É uma questão de poder aparecer, poder ser, né? Se sente mais confortável hoje em dia para dizer, não, eu sou não binário, eu sou gay, eu sou o que eu sou. Na verdade, a gente deveria dizer, eu estou, né? Eu estou gay, eu estou não binário, eu estou... Porque eu não sei. A verdade é essa, tem milhões de estudos de fluidez sexual que mostram que ao longo da vida você pode estar outras coisas. E tá tudo bem, é que a gente precisa de uma caixa, né? A gente precisa de uma definição, tanto para o bom, para se proteger e para poder se identificar, como vocês e um monte de gente de diversos pontos desse guarda-chuva, que é o LGBTQI+, quanto para poder poder cobrar dos outros e poder retirar os outros da equação, né? Então, identificar-se é um problema e é uma bênção. Às vezes necessário para a questão da visibilidade, representatividade, como a gente estava falando antes. A gente já conversou um tempo, eu lembro que eu também já fiquei me questionando muito sobre essa questão dos rótulos, né, que são muito comuns e parece que a gente tem que sempre essa necessidade da categoria, do lugar, mas para a gente passa muito por esse lugar, às vezes da necessidade da afirmação, né? Todo mundo tem, né? Quando a gente é adolescente, não é meio que só isso, é ser do contra e precisar de um grupo. A gente precisa muito disso. Quando a gente fica mais velho, eu acho que a gente vai menos preocupado em eu ter que ter a identidade de um grupo. Eu posso circular. Eu preciso estar onde agora eu me entendo. Acho que uma pessoa que está bem consigo, ela sabe que ela pode mudar. E ela, se ela entende assim, ela fica aqui assim. O problema é que a gente tem essa ideia de que não se pode mudar. Aqui eu tô e aqui eu fico. E se você é assim, você vai pagar por isso, né? Se você é gay, você vai pagar por isso. Se você é trans, você vai pagar por isso. Se é mulher, vai pagar por isso. Eu até queria colocar a questão da pessoa bissexual, né? Que agora a gente está vivendo esse momento da não binariedade, né? Ou, né, a gente sabe que é pouco representativa essa ideia do homem e da mulher, né? Quando a gente fala de não binário, é uma coisa que não tem muito como ficar nesses dois lugares, não tem a ver com isso. E aí o B agora, ele parece até um pouco inadequado, né? Sendo que existe a letra P, né? Que é o pansexual, né? Então, realmente, a gente está caminhando esse trajeto agora, né? É o agora que a gente está montando, né? Então, concordo com a Eva, né? É super importante que a gente se afirme, mas também concordo com a Carol, né? Somos fluidos e a verdade é que em algum momento não é talvez mais necessário dizer sou homem ou sou mulher, né? É para isso que a gente... É nesse lugar que a gente caminha, né? E talvez é por conta dessa necessidade de ter que ser alguma coisa que os bissexuais se frustram tanto, porque existe uma cobrança muito específica deles que eles precisam decidir. E se eu decido por homens, o homem tem ciúme de potenciais mulheres que possam tirá-lo dessa mulher. Se eu decido por uma mulher, essa mulher fica insegura que talvez eu quero... Então, são milhões de configurações por falta de entender. Se eu tenho atração por você agora, é com você que eu quero ficar. Se isso mudar, não é uma coisa que eu, de repente... Ai, mudei de ideia, eu vou ficar um pouquinho aqui. Isso não existe. Obrigada, Mara. Isso não existe. O negócio da pansexualidade, até isso. Quando a gente fala de pansexual, tem uma outra... eu esqueci, tem uma outra nomenclatura também para pessoas... Genderqueer, eu acho que é. Eles sempre misturam as coisas, tipo assim,
Quando eu me apaixono por uma pessoa, mas aí o pan é uma outra coisa que envolve atividade sexual. Eu vejo uma necessidade de esmiuçar a nomenclatura e eu tenho que fazer parte de um treco muito, sei lá, né? Eu concordo com a Maes. É só colocar na caixinha do pansexual, eu acho que já funciona super bem. Mas a história que eu falei do lugar de fala, não tem que achar nada. Quem tem que achar é quem tá nesse lugar. Mas o negócio de sexualidade virou agora muito mais uma coisa pejorativa, como a Eva trouxe antes, falou, né, dessa palavra, do que efetivamente ajudar. Porque eu vi causar mais problema em relacionamentos, especialmente com a galerinha mais nova, adolescente, do que solução dizer que é bissexual. E muitas pessoas falam que são bissexuais porque elas acham que são excelente afrodisíaco. Porque quando eu me aproximo da pessoa bi, eu penso, ela deve fazer com várias pessoas, né? Sei lá, qualquer coisa. Aí a gente se namora, aí vira um problema pra mim. Eu não sei se eu me largar por um cara, por uma menina. Enfim. E tem o lado da perversão, né? Que as pessoas acham que isso é uma perversão. Nossa, que perversão. É indecisão, é perversão, é falta de uma rola, é não sei o quê. Tem milhões, tem todo um critério que tem que fechar para você ter uma carteirinha de bissexual, porque senão é só uma fase. Senão você tá indeciso, né? Não teve um bom relacionamento, isso é um absurdo. Você conseguiria, todos nós aqui conseguiríamos, de repente, mudar de ideia e olhar para o lado e ver outra pessoa? Não. Sabe? E as pessoas não param, elas não se colocam nesse lugar, né? Elas acham que o grupo LGBT tem essa capacidade, essa hora de morfar, que eles podem mudar de ideia. Só o hétero não tem. Eu quero. O meu sonho era ser a mística, por exemplo. A louca! Ai, eu adorava. Lembra aqueles irmãos do Liga da Justiça que se tornavam qualquer coisa? Um baldinho? Né? Isso. Maravilhoso. Os gêmeos, os gêmeos. Os gêmeos, exatamente. Deixa eu mandar um beijo pra Maraike. Maraike maravilhosa, que saudade. Gente, Perséfone tem mais perguntas? Público, Maias. Eu acho que a gente deve estar quase se caminhando para o final, não? Sim, nós temos mais 2 minutos e meio. Carol, você quer fazer uma consideração final? Gente, a única consideração que eu tenho que dizer é que eu tô tão feliz que vocês me convidaram. Me chamem pra gente, sei lá, tomar drinks pelo Zoom, ou não sei, qualquer outra alternativa. Amanhã, Carol, amanhã a gente vai bater muito cabelo, ver as performances de novo, ferver, conhecer a família. Eu estou trabalhando até umas 9 da noite, por isso que eu não consegui ver nenhuma. Por isso vocês nunca me veem em lugar nenhum também. A minha vida é isso. Mas, estou muito feliz. Gostei muito de poder contribuir de qualquer maneira. Se vocês precisarem de alguma coisa e eu puder ajudar, vamos conversar mais. E parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz que isso está acontecendo, ainda mais aqui do jeito que o nosso estado anda, né? Que, meu Deus, é outro assunto, para outra live. Mas, de novo, muito, muito obrigada. E vocês podem me seguir no Instagram, que está aqui embaixo, para quem gostou. E vamos ser amigos. Acho que vai ser ótimo. Claro, que maravilhosa, Carol. Maravilhosa. Aquele maravilhosa, não paro. Gente, obrigada, Carol. Que papo maravilhoso. Eu acho que a nossa ideia era justamente essa, sabe? Maravilhoso. Falar, trazer, provocar e que as pessoas ouçam a gente falando sobre isso. E que também vejam que o movimento drag, que a arte drag, né, como já foi até comentado, eu achava que era só putaria. Não, meu bem. Muito barato. Não é. Não, meu bem. Nesses últimos... aula, né? Dando aula. Nesses últimos 30 segundos, eu queria reiterar que esse projeto é um oferecimento do SC Cultura Ensino em Casa, projeto edital estadual de fomento à cultura, e que vocês voltem amanhã, que nós teremos o nosso episódio final, onde nós falaremos sobre drag, sobre a nossa história. Nós traremos outras membros da família Pepper. E é isso, gente. Boa noite. Nós temos aí, acabou. 1 hora. Tchau, tchau. Beijo.